Bem-vindos à Bem-vindos à Rádio Rádio Pod, Pod, um um canal canal que que pode tudo. pode tudo. Bom, eu sou a Cacélico, Eu sou o Ian Cioli. estamos aqui para trocar muitas figurinhas, aprendizados com vocês, dos assuntos mais inusitados. Meter o nosso bedelho onde a gente foi chamado, Exatamente. porque aqui a história é a seguinte: são dicas e conselhos e opiniões de pessoas normais, né, Cá? E diferentes. Eu e Isso. você somos bem diferentes. Bem diferentes, mas temos uma história de vida bastante cheia de histórias, cheia de situações. A gente já passou por muita coisa juntos e quando a gente tá junto, a gente sempre vai para 2 planetas muito distantes que a gente falou: "Cara, vamos organizar um canal para informar as pessoas". Então você pode escolher se você vai para o norte com a Caroline ou para o sul comigo. Ou Mas ficar no você centro ou fica também, no tá centro, tranquilo. ou então você pode jogar agora é o seguinte, se você precisa de ajuda profissional, por favor, procure um doctor. Exato. A gente não é especialista, mas a gente tem essa troca muito gostosa, essa amizade de muitos anos. E para mandar a história para a gente, é só colocar um pedacinho da sua história na caixinha de perguntas dos nossos Instagrams, que a gente vira e mexe abre, @Cacélico @Iancioli. ou @Radiopod, com "e" no final, porque aqui pode tudo. Exatamente. E a ideia é a gente conseguir trazer essas histórias. Podem ser engraçadas, podem ser tristes, podem ser Sérias. estranhas, pode trazer de tudo. Então aqui pode mesmo. Você pode se identificar ou não se identificar. Você fica à vontade para isso. E se você não quiser se identificar, A gente vai te chamar de Jaqueline. ou Jaqueline, qualquer coisa. Tá bom. É. Jaque. E se você quiser ainda mudar a sua voz, a gente muda também. A gente faz o que você quiser aqui no Rádio Pod. Exatamente. Ou seja, as pessoas que estão ligando aqui são pessoas que mandaram as perguntas, mandaram um pedacinho da história. A nossa equipe entrou em contato, selecionou ali, conversou com vocês e já deixou tudo engatilhado. E a gente já vai atender a primeira ligação de hoje. Sem saber, assim funciona. Você manda um pedacinho da sua história, a nossa equipe entra em contato com você, combina um horário e aí eu e a Carolina vamos receber a história aqui. Na raça e na coragem. É muito legal, porque a gente toma um susto, fala, meu Deus, junto com você. E eu queria já, Cá, de antemão agradecer o feedback que a gente está tendo. A gente teve o relato de uma participante que, depois que ela falou com a gente, ela teve coragem de conversar com o marido. Ela estava já há mais de 7 anos sem, enfim, convivendo com essa questão. E uma coisa que a gente fala aqui, que é o principal intuito desse programa, desse nosso canal de comunicação, é você saber que a sua história está sendo vivida por várias outras pessoas. Então, o fato de você ter coragem de vir aqui, se expor, pedir ajuda ou simplesmente dividir com a gente, você vai estar ajudando não só a você, como várias outras pessoas também. Exatamente. Então, não deixe de nos mandar a sua mensagem, a sua história, que a gente vai amar. Isso, se você também quiser patrocinar o nosso programa, entrar como anunciante, a fila tá grande já, só vou dar essa dica. E se você não quiser patrocinar, eu te peço, simplesmente patrocina com o seu comentário, com o seu engajamento, segue o canal do YouTube, segue no Spotify, porque isso ajuda muito, a gente E não tem compartilha ideia. também. Compartilha que com certeza você vai ajudar. Vamos começar? Vamos, bora. Primeira pergunta, primeira história. Quem que a gente vai receber? Jaque. Ai, gostei desse Jaque. Achei mais, tipo, Jaque Kennedy, assim, achei uma coisa... Não, e já que você quer falar com a gente, Jaque... A Jaque vai entrar aqui falar com a gente e a gente tem só uma frase. No início do namoro, uma moça apareceu grávida dele de 5 meses. Essa foi a mensagem que a gente recebeu. Jaque, tudo bem? Oi, Bem-vinda à Rádio Pod. A gente está super feliz de você ter vindo aqui falar com a gente e a gente quer muito saber mais sobre essa história. Como foi isso? bom, a gente se conheceu num grupo de amigos e a proximidade foi instantânea, assim, a gente começou a se encontrar, a se envolver, a gente começou a namorar e deu uns 3 meses de namoro aí, uma moça apareceu grávida dele de 5 meses, falando que o filho era dele. Nossa. Teve uma orientação jurídica, né, para ele assumir, fazer, né, tudo após um exame de DNA. Só Fez o que exame antes. não, porque quando ela avisou, ela estava de 5 meses, mas ele nasceu de 7.
Ele nasceu prematuro. Ma Então foram 2 meses aí para processar as informações. então, isso que eu queria saber, quando não dá para saber, não dá para fazer o exame de DNA enquanto não nascer, é isso? Tem que esperar nascer? Eu acho que até dava para fazer durante a gestação, mas foi tudo assim muito rápido e Tá. acabou que ele foi prematuro, então fez esse exame após o nascimento dele. Então você teve só 2 meses para digerir essa história toda. É, e ele falava que o filho não era dele, falava que ela estava fazendo isso porque ele estava bem com outra pessoa e que ela estava fazendo isso para atrapalhar. E de fato, quando ela avisou a gravidez, ela não tinha barriga, assim. Não, foi uma coisa que chamou atenção, mas logo a barriga apareceu e o neném nasceu Ô, Jaque, e foi deixa eu entender aqui uma coisa. Você tava com ele há 3 meses e ela apareceu grávida de 5. isso. Então você tem pelo menos, mesmo se for dele, que eu quero saber se é, foi antes de te conhecer, certo? Certo. Ai, ufa. Ai, um alívio, pelo menos Foi isso, né? antes. É, sim. Só que é aquela mistura de sentimento, né? E assim, ai, termino e de repente o filho não é, ai, continua junto, o que que vai ser a presença desse filho, como que vai ser? Uhum. E E aí foi feito o exame, esse exame ele leva uns dias assim para ficar pronto também, né? Dá quase um mês. e aí? E aí deu positivo, o filho era dele, né? Os 99,9999 Se confirmaram. Nossa. confirmou. Isso foi quando, Jaque? Ah, isso faz 15 anos. E você tá dividindo essa história com a gente hoje por quê? Ela te incomoda ainda? Você teve que, eh, enfim, lidar com essas questões? Qual que é o sentimento que habita em você? Não, hoje, assim, eu olho para trás, se você perguntar se eu faria tudo de novo, não, não faria. Até porque eu tinha a ideia de que essa criança, né, esse bebê, ele viria assim, ai, a cada 15 dias, né? E como que Seria tá? uma parte. Como que foram esses últimos 15 anos? Eu assumi a criança. Você virou a mãe? É, entre aspas, porque essa mãe, ela existe, ela se faz presente nos momentos oportunos para ela Aham, entendi. Mas ele e mora com vocês? mora comigo. Ele foi entregue para a avó paterna. Com a Nossa, sua sogra, no caso. Isso. entendi. E você se dá bem com a sua sogra? Não, ela é uma narcisista. Ela é o E eu quê? levei muitos anos para entender Narcisista, né? isso. Ela é uma narcisista e assim, eu levei muito tempo para entender tudo isso, porque no começo você compra a culpa, né? Tudo você acaba trazendo a culpa para você. E me fala aqui uma coisa, vocês dois, você e seu marido, vocês têm filhos? Não. A gente tem um pequeno, tem um filho de 7 anos. E eles se dão bem, os irmãos. Se dão, se dão bem, sim. Mas me conta uma coisa, você pegou nessa época, a hora que você viu que era o filho dele, como que foi essa história? Você decidiu, na hora você falou já: "Quero ficar com você, te amo, vamos encarar essa juntos". Você estava há pouco tempo, né, imagino para você, uma jovem, e tá há pouco tempo com uma pessoa e ter que lidar com isso com pouquíssimo tempo de namoro, né, praticamente começo de namoro. Como que foi isso? Como Sim, foi um começo de namoro, mas foi um começo muito intenso. entendi. E assim, eu achei que valeria a pena, né? Falei, estamos juntos, vamos enfrentar juntos e vamos ver como que vai acontecer, o que que vai ser, né? Uhum. É, eu sou filha de pais separados Tá. e eu lembro que, assim, eu torcia muito para que minha mãe encontrasse. Meu pai sempre foi muito ausente. E eu sempre torcia muito para que minha mãe encontrasse uma pessoa muito legal. Eu acho que, na verdade, eu tinha a expectativa de ter um padrasto meio pai, né? Uhum. Que fizesse a função que meu pai não fez. E você Então, aquilo teve? para mim, não, não tive. Tá. Então você queria E construir uma família onde você pudesse ter esse pai presente, ainda mais na vida desse bebê que chegaria, né, se colocando no lugar dele, você tá dizendo. sim, Uhum. sim. Falei, vamos lá, né? Uma criança não tem culpa É. não é, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre as atitudes de ninguém aqui, né? Uhum. E vamos ver, vamos lá, né? E aí E ele ficou com a minha sogra é. e ele veio morar comigo com uns 2 anos.
Isso que Ele eu veio ia te morar viver comigo. perguntar. A sua sogra, entendi que é uma pessoa difícil, que você não se dá muito bem com ela, mas ela, assim, se eu fosse essa sogra, eu levantava a mão para o céu de ter uma mulher do lado do meu filho que tá disposta, aparentemente como você estava na época, a continuar o namoro já é uma grande coisa, né? A continuar o namoro e E quem comprar, não, e comprar sabe, essa cuidar história, dessa né? criança. Essa responsabilidade. Você acha que você fez Então, isso? mas ela não encarou assim, ela encarou como se eu tivesse tirado tudo dela. E na verdade, assim, não foi uma situação que eu fui lá tirar a criança. Ele queria muito estar com o pai ou com a mãe. E Eu, todas as vezes que um dos dois aparecia, ele grudava na mãe ô, ou no Jaque, pai. peraí, eu não entendi. A sua sogra agiu como se você quisesse tirar tudo dela? Tudo o quê? Tudo, ela fala tudo. O filho e o Eles têm neto? eles têm uma condição muito boa. O filho já não morava mais com ela, né? O meu marido. Ele já morava sozinho. Tá. Mas ela, em uma das discussões, ela soltou isso, que eu tirei tudo dela. E tudo ela me responsabiliza. Tudo, tudo, tudo. Tudo que acontece, a responsável sou eu. Até hoje? O ano passado eu meio que pus um basta, assim. Calma aí, Teve um dia que eu enfrentei ela. vamos mudar o tema dessa ligação. Eu acho que o tema vai ser Minha Sogra é uma Bruaca. Olha, eu tô pra ver uma igual a minha. Porque eu não estou entendendo, assim, pelo que eu estou ouvindo da sua questão inicial, eu acho que é uma coisa bem resolvida na sua cabeça, certo? Você se dá bem com o filho do seu. A coisa mais importante de todas que eu poderia te falar, assim, sob o meu ponto de vista, é você entender que essa criança não tem culpa de nada. Tem gente que vai para Sim, terapia, para constelação familiar, velho, para poder estudar e entender isso, é verdade. É que a gente tem a capacidade de quebrar formatos na quarta, terceira, segunda geração para o resto da família poder continuar andando. Então eu acho que até aí você foi muito grande, né? Você foi muito nobre de ter esse conhecimento tão rápido e por amor, ou não por amor ao seu marido, mas por, enfim, querer resgatar uma coisa que você não teve com seu pai, você abraçou essa criança. Agora, a sua sogra, pra mim, tá parecendo o grande BO dessa história. Tô errado, cara? Não, também tô chocada com essa sogra, porque como assim tirar tudo de mim? Se ela queria ficar sim. Tanto que, cuidando do assim, a neto mãe da eternamente? criança mesmo, a gente tem uma relação tranquila. Eu e ela, a gente tem uma relação tranquila. Porém, a sogra não permite essa relação tranquila de ninguém. Ela quer que vocês fiquem brigadas igual ela quer brigar com todo mundo, é meio isso. Só que ela faz isso tudo muito, muito oculto, assim, sabe? Sei, manipula, né, por trás. Isso. Eu tenho uma aflição de gente assim. Ela é boazinha na frente e nas costas. Não, ela faz as coisas, eu sei Ela muito essa, distorce. e faz as coisas por trás, assim, não deixa os outros perceberem o que que ela tá fazendo, né. Exatamente. Só que assim, você leva um tempo para conseguir enxergar isso, porque Uhum. a sua primeira reação é você Você se sentir querer culpada. justificar ou entender e se explicar daquilo que você está sendo acusada e É. provar que não é aquilo. E Até até você entender que o problema é do outro, não seu, leva um tempo. Até você tirar a culpa de você, entender que a culpa é um problema que está vindo para você resolver que não é seu, exatamente isso que você está falando. Aí a gente fica nesse embate, né? Será que a culpa é minha? Será que a culpa é do outro? Calma, eu preciso provar que a culpa não é minha, porque eu não, né? É muito. Ô, Sim, e Jaque, você sempre acha que com o tempo, com as situações, com as coisas vão se ajustar. É. ô, Jaque, Só que aí você vê que não. e me fala uma coisa, Oi. qual é a postura do seu marido nessa situação? Ele coloca a mãe dele à frente de tudo ou ele sabe separar a mulher da mãe? Como que é? Então, eu acho que isso é um processo também, assim, difícil para ele, porque ela é uma mãe controladora, ela é a dona da empresa na qual eles trabalham. Eh, então, Financeiramente depende dela, assim, querendo ou não, né? o poder tá tudo concentrado nela. Uhum. Essas pessoas normalmente têm essa tendência, né? A
querer sim. controlar o outro, principalmente o que eu vejo, assim, é muito controle do filho, dos filhos, principalmente, que é onde a pessoa se sente melhor. "Ai, meu filho quer ficar comigo, então eu sou uma boa mãe. Se ele não quiser ficar comigo, eu sou uma péssima mãe e me sinto sozinha". Aí a pessoa usa a parte financeira para controlar, a parte emocional para controlar, e aí ela vai caçando isso. Você também E trabalha na mesmo empresa, não? perante não, não. E mesmo perante a família, é uma situação muito assim, ou você concorda com o que eu te falei, ou você está contra mim. É, sei bem. En Você sabia então, era disso? O quê? Sei bem é desse muito tipo de história. delicado, Como assim, é a porque história? você começa a frequentar ambientes e lugares que as pessoas te olham muito torto, te julgam o tempo inteiro sem te conhecer ou sem querer te dar uma chance disso, sabe? Sim. Ai, E até você entender que o problema está nos outros e ele não é seu, leva um tempo grande, assim, para isso. E é doloroso, porque muitas vezes você sofre muito, mas sabe o que eu até acho? você buscar ajuda e querer entender. E você, então, isso que eu ia te perguntar, você tem ajuda de alguém? Você desabafa com alguém? Ou isso é Eu um. fiz terapia por um bom tempo, Tá. só que assim, você começa a terapia, você começa a se fortalecer, aí você começa a fazer mudanças. E a hora que Uhum, você faz mudanças, incomoda. uhum, Aí teve um tempo que me falaram da constelação familiar. Aí fui Uhum. conhecer, fui atrás. Você Nossa, sou fez? apaixonada. Fiz várias. É muito Bacana. bom, né? É, eu acho enriquecedor, assim. Você fez em grupo ou individual? Fiz em grupo. É muito É bom. muito legal. É muito legal isso, porque a gente vê que os formatos se repetem, né? Sim, E é tudo depende de como que você vai. Porque assim, falando com você, eu não sinto nem raiva, nem ira, nem vontade de vingança. Eu acho que você, o mais importante. Qual é a sua idade? Desculpa. eu tenho 38. 38. Eu acho que o mais importante, que também é o mais difícil, você já tem, que você consegue ver o cenário inteiro do qual você faz parte, mas sem se vitimizar, sem se diminuir. E isso é muito. Isso, sob, assim, na minha ideia, é muito fortalecedor, né? Você briga com a sua sogra ou você simplesmente ignora? Então, eu, assim, por muito tempo eu ignorava. No começo, eu nem entendia muito bem e eu me sentia numa situação que eu não tinha coragem de contar, assim, pro meu marido, porque eu achava que jamais ele iria acreditar em mim, porque tô falando da mãe dele. Aham. E eu também não queria criar nenhuma situação entre eles. Uhum. Até o momento que, assim, ela começou a deixar algumas gravações, até o momento que ela começou a me atacar, assim, na frente dele. Então, ele começou a perceber. Como assim Eh, gravações? Ela, tipo, ligava, não atendia, ela deixava recado na caixa postal. Recado grosseiro. Ela já me chamou de cadela. Já teve situação de aniversário do meu marido, ela convidar a mãe do meu enteado e ficar pedindo para eu tirar foto da família. Ela fica elogiando o tempo inteiro essa mãe que não participa de nada. Gente. E ela gostava dessa ex-namorada dele ou era uma pessoa Então, nem era ex-namorada, né? era uma pessoa que ele teve por um tempo curto, vamos dizer? Ele saiu um tempo com essa pessoa. Hum, Eu e muitas pessoas, a gente enxerga a situação que ela engravidou na expectativa de firmar um relacionamento. tá. E até E financeiramente para ela era interessante, vamos dizer. sim, É, sim. Mas Só isso. que no meio do porque caminho eu apareci e por muito tempo a culpa deles não estarem juntos veio para mim. e Até um momento que eu terminei o relacionamento. Que eu falei, não, não dá. Eu não quero isso para mim. você chegou a terminar com o seu marido lá atrás. 2 vezes. E ele Terminei 2 sempre vezes. e ele sempre te chamava de volta? Sempre chamava de volta e eu sentia falta, eu queria estar com ele. E essa menina E, ficava atrapalhando vocês? Menina na época, né, ela era então, uma garota. ela já tinha seus 30 e poucos anos na época. Ah, tá, ela é mais velha. Ela atormentou bem um período. Aí depois, assim, foi dada uma trégua. Então eu falo, hoje a gente se dá bem. Tivemos muitos momentos e com altos e baixos, né? Imagino. Até porque tinha influência também dessa sogra que ficava o tempo inteiro, tipo, ela falou tal coisa, ela fez tal coisa.
E você fala, poxa, mas eu não fiz isso, mas nossa, a pessoa, né, É. fez tal coisa, e você acaba não conversando, não tendo o diálogo ali. Uhum. E Sabe o que eu sinto, Jaque? Que essas pessoas como a sua sogra é, são pessoas muito infelizes, muito sim, solitárias, muito inseguras. E sim, esse tipo de gente é uma pessoa que ela vai ter problema com qualquer pessoa. Então, assim, sim, se não fosse o problema seu, se não te fosse o neto, se não fosse o filho, se fosse a outra, se fosse outra, qualquer pessoa, ela arrumaria esse problema, entendeu? Então, o problema de fato não é você, não é seu. Você está fazendo o melhor que você pode, o melhor que está ao seu alcance. Fez terapia, fez constelação, é uma pessoa que, né, tem essa consciência de fazer o melhor que pode pelo filho, pelo seu enteado, de se dar bem com a mãe dele. Então, assim, eu vendo daqui, do lado de cá, a gente consegue ver que você é uma pessoa super esclarecida, que está emocionalmente super estável e que está buscando ter um relacionamento melhor com essa pessoa. Agora, eu vou te falar uma coisa: às vezes, a gente não vai conseguir ter um relacionamento bom com essa pessoa e, infelizmente, É a melhor melhor parar de tentar. alternativa é afastar, mesmo que é, não seja uma é ruptura. distância. Ô, Jaque, e outra coisa, a gente já tem outra ligação pra entrar aqui, cara. Outra coisa que eu preciso te falar, já que você tá dentro desse universo das constelações familiares, e eu vou tomar a liberdade de entrar nesse cenário também, porque é uma coisa que eu tenho estudado muito, eu tenho participado. Você já parou pra pensar que pode ser um resgate kármico entre você e a sua sogra? Já muitas vezes eu me questionei, assim, o que que essas pessoas, o porquê dessa vivência, sabe? Então, às vezes até Uhum. brinco, assim, tipo, você faria tudo de novo? Não. Essa Porém, era a eu última pergunta que eu ia sei, te fazer. Qual o conselho que você daria pra Tati do passado? não, minha maturidade hoje é outra, mas eu consigo entender que o problema também sempre foi muito mais de um fortalecimento, de um encontro, de uma autoestima minha, Que te ajudou muito do isso, né? e do que todo o resto, porque assim, eu acho que as pessoas elas vão até onde você coloca o limite para elas. Até onde você deixa, com certeza. Então, assim, que nem o ano passado, que eu coloquei um limite, que eu falei muitas coisas, que eu encarei, que eu enfrentei a minha sogra sem medo, sem receio e sem pensar numa consequência ou qualquer outra coisa, eu achei que as coisas acalmaram, Melhoraram. sim. É. E E você Porque eu detectou acho o que eu problema. precisei colocar um limite. Com E eu certeza. demorei muito tempo para entender isso. E você detectou o problema, entendeu? E isso é mais do que a metade do caminho andado. Você sabe que o problema tá ali. Então você vai até onde você pode. Não pode, você se dá bem com o seu marido, você se dá bem com a mulher, com a ex-mulher de seu marido. Você tem um filho que se dá bem com o filho do seu marido. Quer dizer, a sua sogra não pode ser maior do que todas É, essas coisas coisas boas, boas, é. entendeu? Mas eu entendi que eu não consigo conviver com ela. Então, Entendeu? mas Então, é isso assim, que eu eu ia te vejo o falar. menos possível em, assim, algum evento familiar E no que não evento tem por familiar, sabe o que onde. você faz? Fica já num canto, vai fazer outra coisa, vai ver Sim. outra pessoa, conversa. Finge que. Eu adoro esse exemplo. A pessoa vem falar, fala: Nossa, peraí, só um minutinho, só um minutinho. E se ela Sai pedir pra você tirar fora. foto, corta a cabeça dela na foto. Brincadeira. Ô, Jaque, prazer Sim. demais falar contigo. Muito obrigado. É engraçado porque, assim, dentre tantas coisas absurdas, né? Você é uma pessoa super leve, assim, a gente consegue ver isso. Então, minha querida, Obrigada. segue teu caminho, e deixa essa sogra pra lá, mulher chata. Fala Eu pro sou teu marido. eu sou daquelas que eu acho que o bem está acima de tudo, sabe? Eu acho Com que quando a gente certeza, faz as coisas de coração e bem intencionada, não tem por onde, não tem nenhum mal que pegue. com certeza. Segue no teu caminho e parabéns pela história, viu? É muita dignidade o que você fez. Ah, Parabéns, obrigada. Jaque. Um A- beijo, Obrigada. lindona. Adoramos Um falar com beijo. você. Um beijo grande. Beijo, um beijo. Tchau, tchau. Ô, Caroline, a gente tem que fazer uma coisa agora. A gente tem que jogar nossa mão pro céu e agradecer as nossas sogras. A minha sogra Não, é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida, assim. Eu sou apaixonado. E eu sei que você é pela sua. eu sou apaixonada, mas
principalmente porque ela não tem esse perfil de querer brigar, ela tem um perfil, assim, de agradecer. Ela levanta a mão para o céu e agradece que, o Eduardo me tem. A pessoa tem que gente, eu sou mãe de menino, eu tenho que saber agradecer, falar assim: "Qualquer pessoa que fizer o meu filho feliz, eu vou É agradecer". muito difícil você levar um relacionamento adiante sabendo que os pais das pessoas que você ama não gostam de você. É muito triste. Graças a Deus, mandar um beijo, dona Maria Cristina, eu te amo. Um beijo, Rê, também te amo. Agora eu vou te falar uma coisa, quem tem que resolver esse tipo de problema não é nora, você sabe quem é, né? Quem? Ah, é o próprio filho, né? É o próprio filho. Vamos combinar que, assim, se você é um filho, uma filha que. Mas é difícil Eu, brigar como com... filha também, eu tenho. Meu marido tem. Eu não tô nem falando de homem e mulher, tô falando assim. Eu, como filha, minha mãe tem qualquer problema com meu marido, eu que tenho que ir lá resolver. Deixar isso para eles resolver é muito delicado, muito delicado. Bom, vamos para a próxima? Vamos pra próxima? Dá tempo? Hoje o negócio começou começando. Vamos embora. Tudo Oi, bem, Renan? Renan. Bom dia. Bom dia, tudo bom? O Renan dos meus, ele já começou Certo. animado. Renan, a gente tá muito Acabei de fazer feliz. meditação. Ai, que delícia. E aí, Renan, a gente tá louco pra saber quem é esse cara famoso italiano Não, gato. Caroline, deixa ele contar a história primeiro do começo. Então, começou assim na faculdade. Uma amiga minha de grupo estava noiva, estava aquelas preparatórios para casamento. Ah, E aí eu, curioso, falei, me conta a história, como é que vocês se conheceram? Tananã. Aí ela me passou, a gente conheceu por um site. Aí É. eu, site? Não é Tinder nem nada? Né? Esses aplicativos aí que a gente usa. ah, Ela, não, é um site, Amores Possíveis, tananana. Aí eu, mentira. Amores Possíveis, comecei Já a vai dar um zoar, Google né? agora pra ver esse site. É horrível, não sei se melhorou. Ah, tá. Isso foi 2018. Ah, 2018. Ah, Aí eu peguei e falei, nossa, mas que cafona. Gente, mas você conseguiu o amor da sua vida lá? Aí eu falei, eu tô na safra ruim, eu vou tentar. Né, tá na safra ruim, vamos tentar ver o que a gente consegue. ah. Só que era site e chegava tudo por e-mail. Eu não tinha tempo de mexer em e-mail, essas coisas. E aí eu joguei um monte de foto lá no Instagram, bonitinho. Ah. Só que eu não coloquei para conhecer gente de São Paulo. Que eu não sabia mexer. Você Aí não, pegou do você não Brasil pôs o quê? inteiro. A sua localização? Deveria ter colocado, eu quero conhecer gente de São Paulo. Só que eu não sabia mexer nem nada, no desespero, colocou o Brasil inteiro. Ficou Aí foi internacional. Isso, eu não configurei. Hum. Aí nisso dei match com ele, com o italiano. Só que ele não estava na Itália, ele estava numa colônia de italianos no sul, que é onde a mãe dele morava na época. Entendi. No sul E aqui aí do nisso, Brasil. E você aqui ele em São tava Paulo? dando férias, e eu aqui em São Paulo. E aí ele começou a mandar um monte de e-mail. Só que aí eu recebi, ele mandou quinta e sexta, eu só vi na segunda, porque eu tinha que abrir e-mail por conta do trabalho. E aí eu falei, gente, quem que é? Aí a gente começou a conversar por um chat, só que demorava tipo 1 ano para responder. 1 ano. Eu falei, não, o que essa anta tá escrevendo? Ele não escreve Por nada. e-mail. Não, o chat, a gente, Ah, quando a gente conseguia ficar online É. na plataforma, a gente tinha meio que um chat, que parecia aquele Messenger do Facebook, sabe? Sei. E aí ele demorava 1 ano para responder. Eu falei, gente, qual que é a dificuldade, né? Aí eu perguntei para ele, ele falou que estava traduzindo o que eu estava escrevendo, e ele traduzia para ele poder me responder na minha língua, que ele não era brasileiro. Ai, que... Você não sabia, então, que ele era italiano? Não sabia. Nossa. Você Aí eu tinha vi visto as foto fotos, dele já. Um gato. ele lembra um pouco o Rodrigo Hilbert. E aí eu fui ver assim, falei, gente, mas será que é tudo isso mesmo? Aí a gente começou a conversar, isso foi em março. Aí veio abril, aí a gente começou a falar de Páscoa, tudo, a gente já estava no WhatsApp, ele me mandava foto de ovos de Páscoa fazendo para os sobrinhos dele lá, de polenta, essas coisas. Aí eu falei, vem logo, vem para São Paulo, cara, conhecer. São Paulo é cosmopolita, é tipo Nova York. Aí comecei, né, a jogar, e aí do nada ele apareceu aqui. Só que ele não me falou que ia vir para cá. E na época eu estagiava, então, nossa senhora, para ir até ele, eu só podia ir à noite. Aí ele ficou meio assim, né, como se eu não quisesse. É porque eu não tinha tempo, eu falei para ele, eu tenho responsabilidade, né?
E aí, só que quando ele chegou aqui, ele ficou naquele hotel, se eu não me engano, é o Fazano, que tem embaixo do Oscar Freire, É. perto do Chiquérrimo. CJ Shops Tá tudo ali, que certo até abriu. agora, amor. Rodrigo Hilbert no Fazano, tá tudo certo. Nossa, eu tô achando Então, mas eu não maravilhoso. tava preparado. Ele me mandou a localização, aí eu não tava preparado para entrar no Fazano. Eu não tava com roupa para entrar no Fazano. Hum. Eu tava simples, eu tava vindo na época eu estagiava na Nova Brasil, que era ali na Sé. E aí eu peguei e falei, meu Deus, eu não tô com roupa para entrar. É. Aí eu, Literalmente. literalmente. E aí eu fui, Aí ele vai se passei, apaixonar. Achei que ele ia passei se numa loja lá apaixonar da por Oscar Freire, você. comprei e fui jantar, né? Falei, vou jantar com ele. Só Ah, que aí tá. quando eu fui jantar com ele, eu achei super esquisito, porque pegaram meu celular. Quem Aí eu pegou? falei, Um segurança? tinha 3 seguranças e o assessor dele. Só que aí eu Mentira. achei que era a segurança do Fazano, e não era dele pessoal. Mentira. E aí o segurança falou: "Me dá aqui seu celular", você pegou e entregou? E me revistaram, Não assim, colocaram. acredito. Eu passei toda essa humilhação. Isso pra Aí você eu entrar no falei, restaurante ou no quarto? Pra entrar, pra sentar pra pra jantar no subir, restaurante. pra Pra jantar com subir. ele, Ah, tá. pra chegar nele, entendeu? Tá. Antes de eu conhecê-lo. Já Que até tava então a gente. todo mundo te esperando. Que Foi uma quinta-feira. Eu não máximo. tinha noção com quem que eu tava, né? Assim, da magnitude da pessoa que eu tava lidando. Ai, eu vou ficar muito curioso. Fala comigo quando desligar a mensagem. Eu tô muito curiosa também. E aí a gente foi, jantou, só que aí ele falava um pouco de português, bem enrolado, aquele jeito expansivo de italiano, a gente riu, eu sou meio idiota também. Aí eu comecei a conversar com ele, falar da vida, um pouco da minha vida, ele foi falar da dele, falou das irmãs, da mãe, todo mundo. Só que eu não consegui, eu fiquei tão impressionado, tão com medo de, pegaram meu celular, me revistaram tudo, É. porque sabe quando você fica meio receoso? E eu não Parece um consegui fazer negócio nada. meio de máfia, né? Você fala: "Meu Deus, tô entrando Então, num aí lugar errado aqui". deu um lugar errado, falei, vão roubar meus rins, eu comecei a imaginar mil coisas. Deus me A livre. gente não passa por isso É. cotidianamente. E aí eu fui e falei, preciso ir embora, menino, tem que ir embora, tem que ir pra casa, amanhã acorde cedo. Aí ele falou assim, ragazzo, não gostaram de mim, nananana. Aí eu falei, não é isso, ele tem uma surpresa pra você, nanana. Aí não sei como, ele fez um prato lá. Eu falei pra você que eu sou chefe, A surpresa era o prato? era o prato. Eu crente que era uma joia. Não, Eu já você ia. acha? Eu ganhei uma joia dele que eu quase morri. Ah. Mas aí ele é. Depois eu vou passar. Posso falar já? Não, calma, não fala ainda não, porque senão a Ele é gente... bom de doce, tá? Ele é muito Agora me bom de escuta uma doce. coisa, que horas que você soube que você tava com uma celebrity, com uma pessoa famosa? Quando eu fui ver as redes sociais dele. E aí, qual foi o desfecho? Qual foi o desfecho dessa hora? Então, Vocês aí namoraram? nisso, a gente ficou 2018, 19, 20 e 21 a gente assim, acabou. Porque a gente começou a ver, no começo foi muito difícil, foi um choque cultural, choque de realidade, só que existia amor. Então a gente, ele é capricorniano, então ele é muito pro trabalho, Ixi. entendeu? Babado. Ele é muito pro dinheiro. E aí eu sou Libra com Aquário, então eu Amo. tenho uma visão lá na frente, eu sou mais humano, eu gosto de ver, fazer, dava ideia para ele, assim, faz obras, cara, você tem uma potência, você tem uma visão aí, você tem E uma fama. aquariano é muito bom disso, visionário, né? Eu falava para ele, traz pessoas Ele é pra sua Libra. cozinha, Com ensina. aquário. Com Libra com Aquário. Não, gente, aquário é o signo, é o pior signo que tem. Mas é visionário. Mas então, aí deu certo, a gente ficava o tempo, ele vinha, a cada 3 meses ele vinha, passava 15 dias aqui comigo, aí eu ficava com ele no hotel, tudo. A equipe dele começou a se familiarizar. Aqui em São Paulo ele tinha uma vida normal que ele não consegue ter aí, só que aí quando foi para a gente estreitar os laços, eles queriam meio que eu fosse um produto. Queriam que eu assinasse um monte de contrato, então eu não teria que ser eu, entendeu? Mas Eu tipo falei o quê? Você tinha que abdicar de quê, por exemplo? eles queriam me colocar no meio do hall ali deles, como se eu fosse um influencer, e aí eu teria que... Ele tinha todo um programa, um roteiro, era um contrato, sei lá, tinha umas 15 folhas. Eu li só o começo, pedi para uma moça me explicar. Eles contrataram uma mineira que mora na Itália para falar, meio intermediar, sabe? Nossa. Para eu entender as coisas. Não entendi nada. É como se você fosse trabalhar pra ele? Ele queria deixar ele num porque lugar ele tem uma assim. agência.
Ele Ele não tem uma queria se agência. comprometer emocionalmente, vamos dizer, né. Isso. Ele Não, queria ele queria se comprometer emocionalmente, desde que eu fosse alguém, como é que eu posso te Da dizer? equipe Que eles dele. moldassem. Que eles Ah, moldassem. eles queriam fazer você se transformar numa celebridade também pra Sim, justificar o relacionamento do famosão. isso. Só que aí eu nunca quis isso. Absurdo, Eu nunca absurdo. gostei. Eu falei, as coisas são. Os acasos da vida acontecem. Foi tão bonito esse encontro, tantas coisas que a gente vivenciou. Foi E hot? aí eu peguei e falei, eu Ah, tem que escuto muito saber. minha intuição. E aí eu tava meio assim, aí eu fiz uma meditação, Hum. aí eu tive uma conexão muito boa e, né, durante a meditação falou que isso era indigno, que eu não teria que me sujeitar, sabe? Óbvio que não. Ai, que lindo isso. Ô, Renan, É, e foi quente enquanto durou? A gente muito. tá falando uma coisa linda, espiritualizada, você tá perguntando de quente ou frio, ai. Quente é muito importante para um negócio ser bom. Mas, ó, vou te contar, eles são muito ruins, né? Esse pessoal de fora, assim. Eu também não tenho paciência nenhuma pra gringo, Deus me perdoe. Assim, Não, o falando em começo foi namoro. muito frio, muito ruim. Não são nada, tipo, românticos, assim. Eles acham que a gente é do Brasil e gays, eles acham que a gente aceita tudo, que é país do carnaval, que a gente, no terceiro encontro ele queria fazer uma suruba, aí foi aí que a gente quebrou o pau, foi a primeira briga, assim, sabe, que eu falei, não quero mais, e Relacionamento deixei. aberto desde do primeiro dia, Não, ele queria. Era festa, é, ele achava que era festa, 24 horas por é, dia. Você acha? Eu falei, isso aí acontece na televisão que você vê. Na vida real é super diferente. Ô, Rebalate, e aí como que terminou? Você fez a meditação e aí você teve coragem de botar o Então, ponto aí tava final? nessa semana de decisão. E Hum. aí eu vi um vídeo da Gisele, a Gisele Bündchen, Hã. ela falando que ela tinha para ver se ela continuaria na Victoria's Secret ou não. E aí ela colocou numa caneca sim ou não e saiu o papel não. Ela fez uma meditação e saiu o papel não. Aí Hã. eu fui fazer o mesmo, né? Eu falei, Você fez a foi caneca, assim. botou os 2 papeizinhos, como é que foi? Eu rezei, coloquei uma música assim de meditação, Tô rezei um amando essa salmo. história. Aí eu fui, coloquei sim ou não, com a mão tremendo assim. Hã. Parecia que eu tinha Parkinson. Aí eu coloquei, fiz a meditação, aí veio esse negócio que eu não merecia. Eu vi uma voz muito do além, era um homem falando que eu não merecia um relacionamento indigno. Entendi. Aí eu despertei, rezei, fiz um Pai Nosso e peguei e saiu não. Aí você falou: Aí "Agora eu falei, entendi que não Gi, é". eu tô igual a você, hein? 2 anos de namoro? 2 anos, né, Renan? E 2 você mas o que piorou a gente, assim, o que fez ele queria afincar, foi depois quando começou a pandemia lá. Porque quando começou a pandemia lá, ele queria que eu fosse pra lá antes que fechasse tudo. Fechasse os contratos e Os tudo. Não, fechasse as fronteiras, que depois não ia ter mais voo, né, que começou lá. contrato na Não, pandemia? é porque ele falou dos contratos pra É fazer com porque a Itália foi o ele. primeiro lugar que ficou agravante, né? Sim, mas Gravado. É, lá foi Mas escuta aqui uma começou lá coisa, forte. eu tô É. confuso. Ele não era hétero lá, supostamente? Então, sim, todo mundo lá acha que ele nunca apareceu com namorada, nunca apareceu com nada. Ele tem 40 anos agora, se eu não me engano, 38, 39. pera, mas Para ele de dar E a casou dica que o povo vai mídia, descobrir. mas ele casou com uma mulher? É isso que eu tô então, falando. E ele queria que você fosse pra lá? deixa eu Corajoso. te contar como é que tudo surgiu, o convite. No meio da loucura da pandemia, ele me mandava os links para eu assistir, para ver o que eu achava dele ao vivo, tananã. Num desses ao vivo, foi, acho que é TV Itálica, uma coisa assim, Hã, perguntaram para ele se ele estava namorando. hã. E aí ele falou que estava. Só que quando ele nunca poderia ter falado que estava, porque era por contrato, essas coisas, ele não pode falar da vida pessoal dele. Ele não é permitido, só quando o assessor meio que orienta, sabe? Vocês são Calma aí. famosos, aí Pera um vocês entendem minuto. essas. Pera um Ah. minuto. Ele é muito famoso lá de não conseguir andar na rua? Ele falava que uma vez foi numa lavanderia, fecharam a lavanderia, porque apareceu um monte de fã. É muita mulher que gosta dele, entendeu? Hã. Aí depois que ele contou, saiu, pipocou, todas as mídias. E nisso ele falou que estava pagando para um paparazzo parar de seguir ele. Ele dava dinheiro para esse povo.
entendeu? Eu sei, lá na Do Itália é tipo, assim você mesmo, tem ele dá o é uma povo máfia. paga para o paparazzi vir seguir, e depois tem o povo que paga para o paparazzi parar de seguir. Tem os 2 lados. Sim, Você pra você pode ter uma crer. noção, ai gente, eu vou O povo contar. que paga Eu já paparazzi. quase bati Já em conheço. um cantor internacional que foi no restaurante dele, estava lá no final de semana e ficou cantando ele. Mentira. E certeza que esse cantor, sua filha deve ter na playlist. Ele queria, eu cheguei meio que de surpresa lá, fazer Hã, surpresa pra ele. E aí hã. quando eu vi, ele queria meio que arrastar ele pro assessor dele. Tava tudo planejado pra ele ir pro carro dele, sem ele saber. E Você você lá? acredita? E você lá? Deus que me enviou lá, tá? Meu Deus do Deus que céu. me enviou lá. Aí ele me viu tudo. Aí ele tem um compromisso agora, vamos junto. Aí me levou junto pro compromisso. Só que o assessor dele não tava, o assessor dele tava em Paris, ele tava coordenando de longe. Quando foi ver, eu fui junto. Ge Quando a gente foi aparecer, era ele. Aí eu falei, é aqui. Aí eu quis bater nele, só que aí não deu muito certo. Eu me segurei, os seguranças lá Ainda bem que você tá solto seguraram. Mas hoje, né? Você estaria preso. eu consegui apertar o pescoço dele. uma Ah, apertadinha de leve. Porque olha, vamos combinar. Eu ia socar ele. Era seu namorado, 2 anos, não era E, brincadeirinha, não era um carinha que você estava conhecendo, vocês estavam namorando sério há 2 anos, vem aí um sem ninguém famosão. saber, porque ele é, né, desses... Ai, Era olha, sabe o tudo... que me incomoda esse negócio? Que o povo que é famosão assim acha que pode tudo, É não isso que é? eu... acho Absurdo que é não isso. Deus. todo E mundo. eu acho que a gente só deu certo Não. porque comigo foi o contrário. Eu tratei ele como pessoa física. Por isso que ele Ainda se mais apaixonou. depois. É, Ô, que Renan, e você ia pra lá frequentemente, pra Itália? eu fui umas 4 vezes. E ele sempre um amor contigo, sempre te tratou Sim, bem. sim, respeito, tudo. E E aí, nunca mais vocês se E a, encontraram? depois, então, aí deu desfecho, porque eu falei Hum, não queria esse tipo de vida, que não era isso que eu merecia. E aí eu falei, se você quiser manter na amizade, que eu já decidi, né, a não caminhar mais, hum. parar e seguir outro rumo. Isso foi E quando? aí, isso foi 2021. Tá. E aí desde lá 2021, no vocês meio nunca do mais se ano. viram? Não, aí ele pegou e falou que era difícil, me bloqueou, sumiu. Hum. E aí eu falei, então tá bom. E seguimos. Nunca mais Aí, falou com ele? não, ele manda. Meu aniversário ele manda. Dia de primeiro de... Todo primeiro vez do ano, o dia 1, ele manda. Hã. todo dia 1? Dia 1º Dia de 1 de janeiro, dia primeiro. Tipo, feliz Ah, começou o ano. ano, do 1º de ano. Achei que era janeiro. todo mês. Falei eu, hein? Não. Aí eu tive que fechar meu Instagram, porque eu vi que Eu vi aqui o que seu pessoal. Instagram é fechado. Fechei o Instagram. E aí vamos seguindo, né? Amigo, vamos seguir em frente. Essas histórias são boas Foi. pra gente contar, sabia? Boa pra É. prosa, mas pra Pô, viver é muito desgaste. É sabe por muito quê? trauma. Porque Deus me livre. tem uma coisa. Se você tivesse vocação pra ser. Não, Não tenho. pra Não acompanhar tenho. alguém, talvez você conseguisse. Como você não tem, você não se submeteu e tá tudo certo. É isso. Sabe? Eu acho que a gente não pode Então. nem julgar também as pessoas que têm vocação pra ser, porque às vezes são pessoas que precisam de uma oportunidade ou vivem cegas de amor e colocam qualquer pessoa na frente. Mas você viveu essa história, você foi, como fala, quando a pessoa te retribui, você foi recíproco, e a hora que você achou que não estava mais sendo condizente com seus valores, você pulou fora. Parabéns, incrível. Sim. Falei, não dá, né, gente? Não, Primeiro amor tem que ser nosso, É isso, óbvio. É isso né? mesmo. E a gente dá conforme a gente recebe. Ah, eu amei essa história. também amei, É amei, bem amei. louca, né? Você tá bem hoje, né? Falava, tô Namorando ou super. solteiro? Agora solteiro. Então você vai ter que abrir esse seu Instagram depois da participação aqui, porque o povo vai ficar louco pra saber quem é o Rebalate. Mas tava pensando, mas eu não abro não, porque esses dias tinha gente tirando foto aqui da minha casa, Entendi. onde eu moro, entendeu? Aí eu tenho, ele ainda com Jesus do céu. resquícios, ele não, Gente, eu troquei virou de número, tudo, mas Então, ó, ainda ele tenta achar alguma virou coisa pra saber. vou te pedir uma coisa. Bola pra Claro, frente, boa sim, sorte. Agora, se tiver um flashback aí, você liga pra gente de conta pra novo. gente, manda uma eu foto. conto, eu mando uma foto, a gente faz uma chamada de vídeo de lá, se Eu estiver lá. amo, combinado. Obrigado Vou falar a por parte 2. participar do nosso Imagina, projeto, sucesso tá? aí pra vocês, Um beijo bem grande. sucesso. Obrigada, Amei a Renan. história. Amei te Imagina, conhecer boa também. semana. Pra Um você beijo também. pra você também. Beijo. Tchau. Ô, Cá,
você já... Eu ia perguntar se você já namorou com alguém, já teve caso com alguém muito famoso. Não, sabe por quê? Eu tive uma história com uma pessoa muito famosa. Ah, sei. Você E teve, é... você já esteve com as pessoas mais Não, famosas do não, mundo, mas eu inclusive, tive do um caso com Brasil. um homem muito famoso, Ah, é? fora do Brasil. E aí a única forma de... Então, isso que ele tá falando é uma coisa muito Peraí, séria. só um minutinho, mas quem é? Não, eu não vou falar agora, porque eu não quero nem que corte. Depois eu te falo. Você vai lembrar que a pessoa só falava comigo através do Twitter. Só que era naquela época... Nossa, mãe do céu, acabei de lembrar. Era na época que você não... A pessoa você só podia mandar mensagem pra ela se ela te seguisse. E ele não me seguia, obviamente, porque não teria sentido ele seguir Ele seguia eu. pouquíssimas pessoas, E tinha um negócio aí, assim. ele mandava mensagem quando ele queria. E ele morando lá e eu morando aqui. Eu falei, cara, que loucura. E eu sempre super educado. E quando foi um dia, ele mandou uma mensagem. Exatamente assim. Don't get lost. Tipo, não suma. E eu tinha voltado chapado da balada. Eu falei, agora eu vou escrever um monte. Aí eu escrevi um monte. Falei, vamos acabar com essa palhaçada, porque pelo e-mail, porque eu tinha o e-mail dele. Então, ele não respondia o e-mail, mas ele lia e aí ele me mandava pelo Twitter. A pessoa nunca mais apareceu. Então, essa galera que é muito famosa, enfim, que tem as questões delas, elas adoram deixar o povo louco. Não fica louco não, gente. Mas sacanagem o outro famosão, pega, faz o que quiser, sabe? Aí vem o outro lá dos Estados Unidos, sei lá da onde, só porque é das galáxias, aí o cara pega e acha que tem direito a fazer o que o cara quiser com o outro namorando, enfiar o outro na... Sabe? É sacanagem. É porque é um mundo muito fácil de você se É, deslumbrar, né? as pessoas têm acesso a fama, dinheiro e traz poder. Não, tudo só isso. esse negócio do confiscar o telefone já dá um tesão. Vamos pra próxima ligação agora. Acabou. Óbvio. Acabou? E agora... Sono due? Sono due. Due Ô, chiamate. gente, já deu? Acabou o nosso Rádio Pod de hoje? Caroline, eu tô muito apaixonado nesse Rádio Pod. Gente, vocês não sabem como é trabalhar olhando pra essa garota tão linda o dia inteiro. Eu fico apaixonado por ela. Ai, que fofo. Um beijo. Às vezes ele fica fofo. Às vezes Comenta, curta, compartilha. Caroline Celico. não. Gente, essa foi a história do Renan. Eu amei que a gente podia chamar o Renan de Renan. Não tinha que chamar de Jaque, de Jaque, de Jaque. Bom, se você tiver a sua história, seja pra só contar Seja pra te chamar de Jaque. ou não, se você tem uma história muito, muito, muito estranha, muito difícil de lidar, a gente quer muito saber. Se você quiser só botar pra fora, tem aqui, ó, uma galera doidinha pra ouvir sua história. Doidinha mesmo. Beijo! Beijo, gente!